Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Os amados sentados mesmo. Abra lá em Provérbios capítulo 24. Pode ficar sentado. Provérbios 24. Momento gostoso, adorando ao Senhor, bendizendo a Ele. Esses dois últimos louvores que foram entoados ao Senhor. Deus falou muito comigo. Que coisa tremenda. Provérbios 24, versículo... Estou vendo algumas pessoas procurando. Deixa aberto em Provérbios 24, quem já encontrou. Estou vendo algumas pessoas ainda procurando. A gente aguarda, espera. Provérbios 24, versículo de número 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Sentai-vos. Pode sentar, só até aí. Amados, queridos irmãos, quando nós entendemos que estamos dentro de uma situação e de um problema, quando temos que aceitar, porque não tem como, um dia ele virá, vai depender muito do estado que eu vou estar para poder enfrentar essa situação ou esse problema, quais as ferramentas que eu tenho, quais as perspectivas que eu tenho, qual a minha visão que eu tenho diante de uma situação que eu estou enfrentando ou irei enfrentar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, e outras versões diz que se te mostrares fracos no dia da crise, as tuas forças com certeza serão pequenas. Provérbios já está nos orientando essa palavra para algo que vai acontecer de forma futura. Dentro da nossa gramática, aqui está escrito no contexto de pretérito futuro do presente do indicativo, ou seja, algo que vai sim acontecer. Quando Jesus fala em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele estava dizendo isso, que ele de forma humana, na sua natureza humana, ele conseguiu vencer as lutas que nós enfrentamos hoje ou que vamos enfrentar. Então ele está querendo dizer que nós podemos vencer também. Se diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força com certeza será pequena. Fala que eu tenho que me preparar antes para qualquer adversidade que venha surgir na minha vida. E se nós olharmos para a palavra, a situação nos aplica que como estará o meu estado emocional diante daquele problema a enfrentar? Como está o meu estado espiritual? Já que fala de futuro, eu tenho que me preparar antes, eu tenho que me revestir antes. Ou não é assim nas grandes lutas? Ou não é assim no esporte? Se treina para poder enfrentar um campeonato. Na vida espiritual não é diferente, só que eu não sei qual é o dia mau que vai chegar. Eu não sei quando está preparado alguma coisa contra a minha vida. Eu não sei quando chegará esse dia. Portanto, nós temos que estar preparado o tempo todo. E a palavra nos ensina que lá em Efésios capítulo 6, que 6:10, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, lá em Efésios já pede para a gente se preparar antes, para que possais resistir no dia mau. Então, ou seja, a preparação é agora para enfrentar depois. Se a gente for em Êxodo capítulo 13, versículo 17, Deus preparando o povo logo quando saiu do deserto, diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus
os levou pelo caminho da terra, não os deixou ir pela terra dos filisteus, porque estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deus sabia que o povo não estava preparado para a guerra, mas eles estavam com armas. No versículo seguinte diz que eles estavam bem armados, no versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados, porém não preparados para enfrentar um conflito. Tinham armas na mão, mas não estavam preparados para confrontar o adversário, confrontar o problema. Deus faz com que o povo vá pelo caminho mais distante, para que eles vá se preparando para enfrentar lutas lá na frente, que verdadeiramente surgiram lá na frente. Mas naquele momento não estavam preparados. Por isso que as adversidades vêm na nossa vida, por permissão de Deus, proporcional à nossa estrutura. Deus não permite algo acontecer que eu esteja além de não enfrentar aquilo. Deus sempre dará o escape, sempre nos dará condições para enfrentar aquele problema. Porém, o esforço é humano, mas a força é divina. Então, se eu tenho que me esforçar, o nome já diz, fazer algo além, fazer algo diferente, aplicar força a mais, eu tenho que me esforçar para que Deus venha me revestir de força. Só que esse esforço significa dizer que eu tenho que me esforçar para ler a Bíblia, eu tenho que me esforçar para estar na casa do Senhor, eu tenho que me esforçar para orar, tenho que me esforçar para jejuar, porque muitas vezes nós queremos usar da força que nós temos, e a força que nós temos, a natural, não nos leva a lugar nenhum. Então, quando Deus vê alguém com vontade, com disponibilidade, de querer algo a mais, de querer buscar, Deus reveste de poder e de graça, para que possa ser revestido do poder de Deus. Então, amados, conjecturando, como eu tenho aqui alguns minutos, então, se em Salmo 34, 19 também diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Perceba que aflições está no plural, e o justo, ou seja, que cada um de nós vamos ter de 2 problemas para cima muitas vezes ao mesmo tempo para estar enfrentando. E o Senhor não nos livra da aflição. O texto diz que o Senhor nos livra na aflição, porque o nome dele precisa ser glorificado nessa situação e problema que eu estou enfrentando. Por isso que diz que são muitas. É terminando uma luta, começando outra, às vezes enfrentando 2 lutas ao mesmo tempo. E perceba o quanto Deus está lhe dando força e graça para enfrentar essa situação. Agora imagine se você se esforçar, como é que seria? Então, enxergar o problema que eu já passei na minha vida, que você já passou na sua vida, enxergar ele hoje de novo, vai depender da experiência que você adquiriu na primeira. Muitas vezes a percepção é a mesma, e às vezes a pessoa não consegue sair do problema, não consegue se libertar daquilo, porque ela enxerga a situação, enxerga o problema da mesma forma que foi a das outras vezes passadas. Não consegue adquirir um crescimento, não consegue ter um aperfeiçoamento. O resultado disso é que vai ficar o tempo todo rodeando o deserto, nunca vai conseguir sair do canto. Tem que entender porque que Deus está permitindo acontecer situações na nossa vida. Tem que entender por que Deus permitiu. 1 Pedro 3,17 diz: ora, se vós padeceis por fazer o bem,
sendo assim a vontade de Deus, isso é bom e agradável a Deus. Mas, se vós padeceis por fazer o mal, consequência das práticas pecaminosas, do pecado. Mas se você é um justo, e está padecendo por estar fazendo as coisas corretas e boas, isso é agradável a Deus. E isso serve para o seu crescimento espiritual e para a sua maturidade. Entenda isso. Então a gente vê pela Bíblia, passeando pela palavra, nós vemos pessoas que conseguiram adquirir experiências passando por meio de lutas. Em 2 Samuel 23:10, nós vemos o soldado Eleazar. Fazia parte dos valentes de Davi. Na batalha contra os filisteus na cidade de Keila, onde Davi, para ir para a luta, para entrar para enfrentar aquele problema, ele consulta Deus: Senhor, devo ir ou não lutar? Deus disse: vai, porque eu entreguei os filisteus nas tuas mãos. E Davi vai para a luta, ele entra no problema, ele vai enfrentar o problema, mas porém com orientação divina. Ele se meteu naquela situação, foi para cima para enfrentar, mas porque Deus estava com ele, mas ele orou antes. E às vezes queremos enfrentar situações onde Deus, eu não disse que é para você aconselhar, eu não disse que é para você entrar, eu não falei nada que é para você, como disse o nosso linguajar, chegar junto. Às vezes a gente entra e quebra a cara. Foi tentar resolver, foi tentar enfrentar, mas não tinha orientação divina, não orou antes. E Davi orou antes. E esses valentes de Davi, esse soldado Eleazar, já tinha passado por experiências antes. Olha, diz que ele estava tão veemente, firme, enfrentando aquele problema, porque ele foi guerrear com os filisteus, mas porque ele já tinha tido experiências antes. E a luta foi tão intensa, e ele guerreou com tanta firmeza e com tanta vontade, que para tirar a espada da mão dele, que estava ali a mão adormecida, grudado na espada, com sangue também dos adversários que desceu ali, mas a mão adormecida, foram necessárias outras pessoas ir lá ajudar a tirar. E assim tem que ser o cristão, apegado com a espada, com a palavra de Deus, de forma firme, não deixando de ler e ouvir a palavra, porque ela é a nossa espada com que a gente guerreia, é com ela que a gente se apega nas horas difíceis, e ela não pode sair da sua mão. Quando eu falo da sua mão, do seu entendimento, do seu pensamento, você tem que estar atracado com ela, dia e noite, o tempo todo, porque é com ela, com essa espada, que você vai guerrear. E esse soldado lutou tanto, que ele continuou firme, tipo assim, se tiver mais eu enfrento. E o problema que nós temos hoje, quando fala em Efésios, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firme. O grande problema hoje é que nós não nos preparamos para enfrentar os problemas, e quando vem, lutamos, quando termina, arreia a bateria. Não tem mais força para lutar, não tem mais força para enfrentar, não tem mais vigor. Quando o Efésios fala que nós temos, após vencer as adversidades e as lutas, continuar firme, significa dizer, pronto para outra. Porque assim é a vida do cristão. Termina o problema, começa outro. Termina o problema, começa outro. Ou termina o problema, começa dois. Termina o problema, começa três. E você tem que estar o tempo todo com a espada na mão, preparado para lutar contra os adversários quando vier. O problema é que a gente enfrenta uma luta, glória a Deus, vencemos, cantamos glória a Deus, mas lá vem o adversário de novo, ele está preparando alguma coisa. Tem que ficar atento. Josué capítulo 1, versículo 7, Deus fala para Josué: tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos da Torá, na versão King James.
pedindo para ele ser corajoso, pedindo para ele ser firme, pedindo para ele não esmorecer. Deus encorajando ele, porque ele estava triste logo após a morte de Moisés. E Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, Deus fala com ele 3 vezes dizendo isso: tão somente ser corajoso e valente, tão somente te esforça. Deus pedindo para Josué se esforçar, e tem bom ânimo. Então Deus fala isso para Josué, e a gente sabe que Josué foi um grande guerreiro, um grande líder. E para encerrar, 1 Samuel 17:32, que fala de Davi. Israel estava sofrendo uma afronta psicológica inicialmente, antes de começar o problema, que era aquele gigante afrontando o povo de Israel, 40 dias e 40 noites, dizendo: me dê um homem de vocês, colocando medo, pressão psicológica. Por quê? Hoje um problema, quando a gente descobre um problema, o primeiro inimigo ele é psicológico. A gente fica tenso, nervoso, preocupado. Com isso baixa a nossa imunidade, ficamos suscetíveis a enfermidades, a doenças, porque o adversário tem estratégias. Então o gigante começou a amedrontar psicologicamente, mas ali tinha guerreiros, mas estavam abatidos psicologicamente, sem coragem, com medo de enfrentar aquele gigante. E em 1 Samuel 17:32, Davi chega com uma palavra de ânimo, para tirar aquele desânimo, aquele medo que estava no povo. Ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, dizendo isso ali para Saul: teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Essas palavras surgiram de um garoto, de um jovem, e com certeza não iam dar crédito a ele, mas começaram a dar crédito para ele quando ele começa a contar o histórico. E esse histórico talvez podia ser, sua família soubesse, não sei, mas publicamente não se sabia. E ele conta: deixa eu ir, porque eu, quando eu era mais novo, cuidava das ovelhas de meu pai, e quando vinha um leão ou urso e pegava a ovelha, o animal pela boca e saía, eu ia atrás dele e o matava, e tirava a ovelhinha da boca e devolvia de novo para o rebanho. E ele tinha feito isso com o urso e com o leão, ninguém sabia disso. A luta que ele enfrentou foi sem ninguém saber. Ninguém sabia que ele tinha enfrentado o leão e o urso, como só Deus naquele momento. E talvez você esteja enfrentando um urso e leão e ninguém está sabendo. Você não contou seu problema para ninguém. Você está preferindo adquirir experiência, está preferindo receber orientação de Deus para enfrentar esse problema, essa luta. E eu quero dizer para você que Deus vai lhe orientar e lhe ajudar a matar esse leão e urso que tem se levantado contra você. Davi é uma tipologia de Cristo. E quando diz que Davi, dizendo aqui que vai lá e tomava a ovelha de novo da boca do leão, tem uma simbologia também conosco hoje. Quantos de nós estávamos na boca do leão já para ser travado, que é o nosso adversário? Quantos de nós, o adversário vinha para nos matar e nos tragar, e Deus foi lá e nos deu escape, nos tirou da boca do leão e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então essa experiência que Davi teve garantiu a ele credencial para enfrentar aquele gigante. E ele, do
da perspectiva de Davi, ele via aquele gigante menor que um leão e um urso. Sabendo que ele já tinha sido ungido antes para ser rei de Israel, mas não era a hora dele assumir o reinado. Era a hora de Deus começar a revelar aquele garoto para o mundo da época. Então, Davi foi ungido com óleo, que esse óleo representa o Espírito Santo. E eu e você temos esse Espírito Santo dentro de nós. Então, eu e você não podemos, já pelas experiências que já passamos, ficar com medo desses gigantes que estamos enfrentando, que você está enfrentando. Olha o que você já passou na sua vida. Olha as lutas que você já passou, que Deus já te deu vitória. Olha para trás, vê o histórico. Agora observe que o que você está enfrentando hoje, que ponto de vista e perspectiva você está enfrentando essa situação. Está enxergando esse gigante ainda como leão? Davi não enxergou isso. Ele estava ungido, como eu e você somos ungidos pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus, para enfrentar adversidade, enfrentar problemas. E o que eu estou passando para você não é autoajuda, é a palavra. Então, se a palavra é a ajuda do alto para a nossa vida. E Davi chega, quando fala o histórico, dizendo que esperava o urso pegar o animal. E quando ele saía, Davi ia por trás. Pode observar que Davi, 1 Samuel 17:32, que Davi disse, pegando o urso, ou o leão, a ovelha, e saindo, eu ia após ele. Estratégica. E você sabia que muitas vezes, nas estratégicas de adversidade, enfrentar lutas, uma das estratégias é permitir com que o adversário fale, ande, faça, que é para a gente tomar a melhor decisão depois. Quando o animal pegava a ovelha, o leão pegou a ovelha e saiu, deu as costas para Davi. E Davi, com a sua arma, esperou ele ir, e no momento certo feriu, matou e tomou a ovelha de volta. O problema hoje é que quando recebemos alguma afronta, corremos logo para rebater, para falar, para resolver, para dizer, tomamos decisões precipitadas. Às vezes a gente precisa entender o que é que o inimigo está querendo tramar contra a minha vida. O que é que o adversário, o que é que o problema está fazendo com que eu reaja diante daquela situação. Ou não se vê por aí, quando a polícia faz uma investigação e deixa com que o bandido ligue para o outro, até chegar no peixão, Deus se fé, você vê na televisão o resultado final de tudo aquilo. Que foi necessário permitir dar linha até acabar. Aí no finalzinho descobre quem estava envolvido em tudo. Aí você vê na televisão que polícia federal ou polícia, derruba a quadrilha. Então deixar o adversário dar os seus passos até onde ele vai, que é para você pedir orientação a Deus para saber o que fazer e o que dizer. Quando tomava, Davi feria o animal, ou quando ele se voltava contra Davi, Davi dizia que pegava pela juba e o matava. Mas o adversário já não tinha mais saída. Então entenda que você precisa se esforçar para, além do que você já está fazendo hoje, você pode fazer algo a mais para Deus. Você pode ser algo a mais para Deus do que você é hoje, que nós somos hoje. Para que quando chegar esse dia, que com certeza nós vamos enfrentar, a gente não esteja como o exército de Israel, com medo, sendo pressionado psicologicamente. Às vezes uma notícia que chega, para encerrar,
Uma notícia que chega já nos abala. Um resultado disso ou daquilo, vai ter corte na empresa, a gente tem depressão. Já. Não é bem assim, irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está passando por problema, louve a Deus, engrandeça a Deus, porque tem luta que só adorando e louvando, Deus dá o escape, Deus dá a vitória. Tem luta que você nem vai pelejar, talvez o que você está enfrentando, talvez você não vai mover uma palha, talvez, não vou dizer que vai mover, porque Deus já está lá na frente resolvendo. Você tem que entender como Deus vai trabalhar nessa sua situação, como Deus vai resolver essa sua causa. Foi com Josafá, que Deus disse para Josafá, né? Reunisse o povo, olha, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. E ele pegou o povo e colocou para adorar o Senhor, e foi adorando que Deus deu a vitória. Então entenda isso. Haverá lutas, situações e problemas, que é só você adorar. Adorar não é cantar, só cantar não. É estar de espírito alegre, sabe? É de estar de bom ânimo. É estar falando de Cristo, é estar dando testemunho, confiando que Deus vai resolver a causa. Lançai as vossas ansiedades. Eu me esqueci onde é que está essa passagem. Lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, pois Ele tem cuidado de vós. Se me lembrar, alguém me lembrar, pode falar aí. No original, lançar está como se pegasse e lançasse, como se fosse um dado e fixar na parede. Deixe lá. Lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Né? Então, essa é a mensagem, a reflexão que eu trouxe aqui para mim, para você. E que Deus os abençoe, se esforcem, porque vai chegar o dia mau. Eu já estou enfrentando. O que você fez para enfrentar essa situação hoje? 1 Pedro 5,7. Está escrito aí. Lançar. No original, lançar tem um sentido de fixar. É como se pegasse uma espada e fixasse. Hoje, nós lançamos todas as nossas aflições e ansiedades na cruz, em Cristo. Que somente tudo que nós estamos passando hoje, somente Cristo para nos dar força a enfrentar as lutas e perseguições que estamos enfrentando hoje. Somente Jesus, somente nele. Quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então nós já temos a quem entregar, em quem fixar as nossas ansiedades, as nossas aflições, é em Jesus. Amém?